Quando a gente pensa em televisão, é comum enxergar as emissoras como corporações de propriedade de poderosos empresários da comunicação. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, o Silvio Santos não é exatamente dono do SBT, nem o Roberto Marinho foi, de fato, o proprietário absoluto da Globo? Nem todo mundo sabe, mas as emissoras de TV e rádio não são propriedades definitivas de seus donos. Na verdade, elas são concessões emitidas pelo governo federal. Ou seja, as emissoras são autorizadas a operar e explorar um canal por um determinado tempo, caso cumpram certas regras. Ou seja, bem no fundo, todos nós somos os donos das emissoras de TV e rádio que chegam até nós. Mas será que elas estão cumprindo aquilo que deveriam? Nesse vídeo a gente vai tentar explicar como é o funcionamento do sistema televisivo no Brasil e em boa parte do mundo. A primeira experiência profissional de televisão se deu com o surgimento da BBC na Grã-Bretanha. Criada como um sistema de radiodifusão pelo governo britânico, em 1929 ela passa a possuir e transmitir canais de televisão além do rádio. A BBC, que até hoje é chamada por alguns estudiosos como a melhor TV do mundo, é um sistema gerido pelo governo e não uma empresa privada. Segundo o livro Uma História Social da Mídia, de Asa Briggs e Peter Burke, a BBC, quase desde o início, se envolveu tanto com a educação escolar quanto como a de adultos, e a concepção da fala como uma forma de arte, limitada em tempo e cuidadosamente redigida, teve origem na educação para adultos. Já nos Estados Unidos, a rádio e a TV se instalaram de forma totalmente diferente, com outro perfil. A programação desde o início foi muito mais voltada ao entretenimento, tanto que, como nos contam os pesquisadores Asa Briggs e Peter Burke, as notícias demoraram para entrar no cardápio da radiodifusão norte-americana. Os exemplos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos são importantes aqui por uma razão. Eles ajudam a entender quais são as diferenças entre os modelos pelos quais a TV se instala. A Constituição brasileira prevê que a televisão deve existir por 3 sistemas, que são complementares: o público, o estatal e o comercial. As TVs comerciais, que também são chamadas de privadas, são aquelas que operam por um modelo que tem como base a publicidade. Ou seja, uma empresa recebe uma concessão para explorar um canal de forma comercial, por meio de publicidade que paga a sua programação. É o caso das emissoras mais conhecidas no Brasil, como a Globo, a Record e o SBT. Já as TVs estatais são aquelas mantidas pelo Estado e têm um objetivo muito claro de transmitir atos de governo. A TV pública, por outro lado, é um canal pertencente à sociedade. Ela é financiada pela população por meio dos impostos e, por isso, deve se prestar aos interesses dela. O objetivo final do modelo público é o de formar a cidadania. Na prática, isso significa diferenças de perfil e de programação. As TVs comerciais, em certa medida, ofertam um tipo de produto ao seu público, que é uma programação atraente que seja capaz de gerar bons números de audiência. Essa audiência, aliás, é a moeda de troca que é comercializada com os anunciantes, que são as empresas que pagarão para que os seus produtos e serviços alcancem o público vasto da TV. Já a TV pública, por outro lado, se baseia na vocação de cumprir uma missão de trazer educação e erudição à população. Por isso, ela precisa se manter sempre distante da publicidade, que de alguma forma distorceria suas funções, já que a programação passaria a depender de bons números de audiência. Por consequência, se isso acontecesse, as atrações da TV pública começariam a se direcionar cada vez mais ao entretenimento, geralmente de má qualidade. É claro que todas essas premissas existem num certo plano do ideal. Na prática, as coisas são bem mais complicadas. Para começar, as noções do que é educativo ou não são complexas. Nada impede que a TV comercial veicule programas que eduquem, ou que a TV pública, que deveria ser independente, se comporte como se fosse uma TV estatal. Mas nós, espectadoras e espectadores de TV pública, privada ou estatal, precisamos ter essa consciência. Direta ou indiretamente, somos nós que pagamos por ela.
Por isso, ela tem compromisso com nossos interesses. Você já deve ter notado que, volta e meia, o presidente da República se pronuncia ameaçando não renovar a concessão da TV Globo em 2022. Normalmente, isso acontece quando a emissora publica alguma reportagem que tece críticas ao seu governo. É uma canalice que vocês fazem. Uma canalice, TV Globo. Uma canalice. Faz uma matéria dessa, no horário nobre, colocando sob suspensão que eu poderia ter participado da execução da Marielle Franco, do PSOL. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá, que o processo da renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. É claro que aqui a gente está diante de mais uma bravata, mas há uma coisa certa no que ele diz. As concessões de TV e rádio no Brasil são feitas pelo governo e precisam ser administradas por ele. Obviamente, isso não ocorre ao bel prazer de um governante indignado, e pode ter certeza que é bastante improvável que a Globo saia do ar. Mas isso não significa que ela e todas as outras emissoras que a gente tem não precisam operar a partir das regras estabelecidas na Constituição. Aliás, na história da televisão no Brasil, nem sempre os trâmites referentes às concessões ocorreram de forma transparente. As concessões das principais emissoras que nós assistimos, na maior parte das vezes, se concretizaram por meio de transações obscuras. Como a gente já contou em outros vídeos, as concessões das maiores emissoras brasileiras ocorreram em situações meio estranhas. A do SBT, por exemplo, só ocorreu por meio de uma intermediação feita com a mulher do presidente João Figueiredo, próxima a Silvio Santos. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu: Silvio Santos. Eu sempre acreditei e acredito que a voz do povo é a voz de Deus. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações. A concessão da Globo também teve complicações. Na época, Roberto Marinho começou a emissora com o investimento do conglomerado americano Time Life. E segundo a legislação brasileira, as empresas de comunicação não poderiam ser fundadas por capital estrangeiro. Ocorre que, na prática, as concessões nem sempre são fiscalizadas em suas regras pelo Ministério das Comunicações. Entre os preceitos que seguem inválidos estão: a empresa não pode ter mais de 30% de capital estrangeiro. Os dirigentes não podem ser condenados na justiça em última instância. Não pode ter diretores que tenham imunidade parlamentar ou foro especial, como deputados e senadores. Outras regras importantes. As emissoras precisam reservar pelo menos 5% de sua grade para a veiculação de notícias e devem ter pelo menos 5 horas semanais de programas educativos. A programação pode ser composta com até 25% de publicidade. A venda de espaços para outros interessados, numa espécie de arrendamento da emissora, tal como acontece, por exemplo, com os programas religiosos, também é ilegal. E vale lembrar também que as concessões de TV duram 15 anos. Depois desse tempo, elas precisam ser reavaliadas. É claro que nesse momento você deve estar pensando em diversos canais que cometem irregularidades nesses aspectos. O que nos mostra que, mesmo que essas regras estejam estipuladas, não significa que elas sejam fiscalizadas e cumpridas. Algo importante a ser destacado aqui é que a TV brasileira, diferente daquilo que aconteceu na Inglaterra, já surgiu tendo como molde uma TV comercial. Ou seja, se na Inglaterra a BBC foi a primeira grande emissora a ser adotada e continua forte até hoje,
No Brasil, assim como nos Estados Unidos, as emissoras comerciais se tornaram o modelo hegemônico. As consequências disso são vastas. Segundo Laurindo Lalo Leal Filho, professor da USP e um dos maiores especialistas em TV pública no Brasil, um dos efeitos disso foi que não formou no país um público mais crítico em relação à televisão. Ou seja, o fato de que a TV pública não foi o padrão na radiodifusão brasileira acarretou que as emissoras se estabeleceram tendo como base o entretenimento mais rasteiro. Essa é uma das razões que faz com que a TV seja vista até hoje como um veículo de comunicação de pouca qualidade. O que muitos analistas pontuam é que, de fato, nunca se chegou a se formar um sistema de TV pública no Brasil. Isso se dá pelo fato de que houve uma confusão entre os modelos estatal e público, já que muitas TVs públicas, como por exemplo a TV Cultura e a TVE, por vezes são acusadas de serem chapa branca, ou seja, de atuarem a favor do governo que está em vigor. E a função da TV pública, diferente da estatal, é de ser totalmente autônoma em relação aos governos, já que a sua função primordial é a de criar cidadania. Em seus estudos, o professor Laurindo Leal Filho destaca como um dos momentos-chave da TV pública no Brasil a criação da Fundação Padre Anchieta em 1967. Ela é a mantenedora da TV Cultura do estado de São Paulo. Essa emissora foi gerada sob o modelo da BBC de Londres, com o mesmo tipo de funcionamento. Uma emissora autônoma e independente do Estado, paga por dinheiro público e que, em contrapartida, tem um compromisso de responsabilidade social. É provável que muitas das suas referências de uma TV de qualidade no Brasil remetam a programas vindos da TV Cultura. Talvez você cite o Castelo Rá-Tim-Bum, os telejornais, o Provocações com Antônio Abujanra, o Metrópolis, o Viola Minha Viola, o programa de entrevistas Roda Viva. A emissora vive enfrentando crises e eventualmente ameaça ser encerrada. Com as trocas de gestão, esses problemas se acentuam. Isso se dá porque a TV Cultura é uma empresa de direito privado que recebe financiamento do governo. Mas a oscilação de orçamentos enviados a ela costuma impactar na sua viabilidade. Publicamente, a TV Cultura enfrenta crises desde 2001. Os impactos dessa crise têm sido, por exemplo, o aumento de programação comprada e a descontinuidade de programas, com a demissão em massa de funcionários. Por anos, inclusive, correm rumores sobre um suposto plano de desmonte da TV Cultura. Hoje, ela sofre novamente a suspeita de uso político pelo governo Dória. O professor Laurindo Lalo Leal Filho afirma que todos os governos de São Paulo tiveram interesses políticos na TV Cultura, uns mais, outros menos. Os pontos altos dessa exploração teriam sido nos governos Maluf e Alckmin, nos quais se tentou aproximar a emissora de uma programação mais comercial, em busca de maiores índices de audiência. Dizem, inclusive, que Maluf cogitou contratar Hebe e Chacrinha. Já no Paraná, o governo estadual transformou a TV Paraná Educativa em Paraná Turismo e parou de transmitir a TV Cultura. As explicações oficiais são do fim do contrato, mas há alguns indícios de fins eleitoreiros. Vale lembrar, inclusive, que a TV Cultura é ligada ao estado de São Paulo, que é governado por João Dória, um dos maiores opositores do presidente Bolsonaro, a quem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, permanece aliado. Não tenha dúvida, essa espécie de fusão informal entre as TVs públicas, comerciais e estatais é ruim para a população. Isso porque elas se confundem, nenhuma delas desempenha bem a sua função. E nós, brasileiros, não apenas merecemos, mas temos direito garantido pela Constituição de ter uma televisão de qualidade. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Vitória acompanhada do namorado Gabriel. Uma homenagem para o dia 21 de setembro, aniversário do Gabriel, foi agorinha. E da Vitória ele ganha a mensagem que segue: Feliz 22 anos, meu amor. Te desejo um ano novo lindo, que você realize seus objetivos e seja muito feliz. Te amo muitão. Beijo, gente. Valeu!